Quando Jesus saía para pregar o Evangelho de Deus, sempre dava ordens aos seus discípulos para que curassem os doentes e expulsassem os demônios. O Senhor repetiu essa ordem aos 70 discípulos. Um pouco antes de subir aos céus, ordenou a todos os crentes que impusessem as mãos sobre os doentes e tivessem certeza de que receberiam a cura divina. De acordo com essa ordem bíblica, tenho estado orando pelos enfermos a tempo e fora de tempo. Oro pelos doentes em todos os cultos da Igreja Central do Evangelho Pleno de Ioido, porque essa é a ordem de Jesus e porque ele me disse que a cura se seguiria normalmente às orações dos crentes em prol dos doentes. Eu espero que ocorram curas quando eu oro e estou completando agora tremendas manifestações de cura em quase todos os cultos. Tudo isso porque eu obedeço a todas as ordens de Deus. Há bem pouco tempo, visitei um casal idoso e ouvi o tremendo testemunho desses irmãos. O marido tem 64 anos e sua esposa 63. Tem 9 filhos, um filho e 8 filhas. A terceira filha, de súbito, tornou-se esquizofrênica durante seu terceiro ano do primeiro grau. Embora fosse tratada por muitos psiquiatras, não se curou. Por fim, os médicos desistiram de curá-la, perderam toda a esperança de vê-la recuperada. A família era budista, pelo que a mãe ia ao templo budista diariamente, a fim de rezar pela cura da filha, e nada acontecia. Um membro de nossa igreja ouviu esse caso, entrou em contato com a família e disse-lhe a respeito da cura divina. Como último recurso, a família levou a menina à igreja, deitada numa maca. Como sempre, a igreja estava cheia de gente à chegada da menina. Não foi possível arranjar lugar onde todos pudessem sentar-se. Tiveram que deixar a filha deitada na maca, no chão de cimento. Mas algo aconteceu enquanto o culto prosseguia. À medida que a menina ouvia o evangelho, foi melhorando, e durante a oração no final do culto, ela estava completamente curada. Bastou um culto apenas. Jesus havia estado ao lado da maca e tocara a mente e o corpo da menina. Bastou um toque da mão invisível do Mestre para curar de vez a menina. Hoje, ela desfruta de perfeita saúde e frequenta nossa escola bíblica. O pai dela sofria de diabetes. Ao trazê-la à igreja, depois de ver a filha completamente curada, passou a vir à igreja e depois de orar, também ficou completamente curado. Além disso, o velhinho também estava perdendo a visão. Já não enxergava nada com a vista direita e os médicos lhe haviam dito que logo perderia a visão do olho esquerdo também. O casal estava desanimado. Na verdade, a família toda estava numa situação desesperadora. No dia em que a esposa trouxe o marido ao meu escritório, coloquei a mão em seu olho direito e orei por ele, em nome de Jesus. Depois ele me disse que tão logo descera pelo elevador até o térreo, foi capaz de ver o rosto do motorista e logo em seguida já era capaz de ver seus próprios dedos à frente do olho. Depois disso, sua visão foi melhorando dia a dia e agora está quase completamente restaurada. Esta
é uma experiência típica de cura divina numa família de nossa igreja. Ouço experiências desse tipo vezes e vezes sem conta, provenientes dos lares de muitos dos membros de nossa igreja. Jesus prometeu que esses sinais haveriam de seguir os que crescem nele e que seriam a experiência normal de cada crente. O propósito desses sinais é glorificar a Jesus Cristo como aquele que nos cura. Vejo tremendos milagres sendo realizados em minha igreja, pelo poder do Espírito Santo, porque Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele prometeu e ele está cumprindo sua promessa. Quando seguimos sua palavra e vivemos em obediência a ela, o resultado normal são os sinais que comprovam aos crentes que a palavra de Deus é viva ainda hoje. Jesus vive e suas promessas continuam em vigor. Muitas pessoas me perguntam por que o Senhor ora com tanto fervor pelos doentes. A razão é que eu próprio estive muito doente em minha infância. No meu 5º ano do curso secundário, sofri muito com sarampo. Naqueles dias, muitas crianças morriam de sarampo. Não tínhamos os remédios adequados para tratar dessa doença. Por isso, sofri um ataque terrível de sarampo, com muita febre. E não tive apenas febre alta e forte desidratação, mas sangrei pelo nariz e boca e senti dores artroses. Fiquei doente durante longo tempo. Só muito lentamente fui me recuperando. Naquela época, todos os membros da minha família eram budistas. Depois dessa doença, continuei muito fraco. Estava no curso secundário durante a Guerra da Coreia. A maioria do povo coreano sofreu terrivelmente de aflições financeiras. Minha família e eu sofremos de subnutrição. Eu sempre sentia tonturas e tentava aguentar firme pela força de vontade, apesar de minhas más condições físicas. Foi quando ocorreu uma tragédia em minha vida, no momento em que eu completava meu 1º ano na escola técnica de Busan, na Coreia. Eu estava trabalhando como um monitor num dia gelado de inverno, quando comecei a vomitar muito sangue. Saí da sala, fui para fora, fui para casa tonto. Meus pais me levaram a um hospital. Os médicos me examinaram e disseram a meus pais que meu estado era muitíssimo grave. Disseram que eu não teria mais do que 3 meses de vida. Os raios-x mostravam que grande parte de meu pulmão direito estava estragado. Meu pulmão esquerdo tinha tuberculose e já estava em processo de deterioração. Os médicos sugeriram uma operação cirúrgica, mas nós sabíamos que não havia esperança de recuperação para mim. Minha situação era precária. Eu não só sofria de tuberculose, mas também de pleurísia, o que significava minha fraqueza e sensação total de desamparo. É claro que minha família era muito pobre e eu não podia contar com nenhuma ajuda médica regular. Minha família resignou-se e aceitou as circunstâncias. Fiquei só em casa, esperando o fim. Minha família começou a preparar-se para a minha morte. Naquela época, por intervenção miraculosa de Deus, uma jovem, amiga cristã de minha irmã, esteve em nossa casa e conversou comigo a respeito de Jesus. Quando minha família descobriu que ela estava falando da fé cristã,
Deu-lhe ordens estritas de nunca mais entrar em meu quarto e que se retirasse. Mas quando um cristão é enviado com uma missão divina, quando o próprio Deus ordena, ele não desiste facilmente, de modo que aquela jovenzinha continuou visitando-me. Ela me disse que meus pais lhe haviam ordenado que nunca mais me visitasse, mas ela desejava dar-lhe sua Bíblia. Ela sugeriu que eu começasse a ler a respeito de Jesus Cristo no Novo Testamento, sobre como ele veio salvar os pecadores e curar os doentes. Aceitei a Bíblia por causa da insistência da moça, e durante aquelas longas horas de solidão, prostrado numa cama, comecei a ler. Abri a Bíblia no Novo Testamento, como a moça havia sugerido, mas era difícil demais para mim compreendê-lo. Havia muitas palavras que não faziam sentido para mim. Logo ela notou que eu estava ficando desanimado. Então ela me perguntou: "Você gosta de peixe?" "Sim, gosto." "Mas o que isso tem a ver com a leitura deste livro?" Perguntei-lhe. "Você come as espinhas do peixe?" "Claro que não," respondi. "Como a carne e deixo as espinhas." "Quando você ler a Bíblia," prosseguiu ela, "deixe as espinhas, as palavras difíceis. Continue lendo e logo você chegará a certa passagem que vai ajudá-lo." Assim foi que atravessei as muitas genealogias do livro de Mateus, mas logo, prosseguindo na leitura, encontrei-me com Jesus pessoalmente. Alegria e paz inundaram meu coração, à semelhança do conforto caloroso de uma mãe, cujo filho a procura para receber um pouco de amor. Não apenas encontrei em Jesus meu Salvador, mas logo percebi que ele também era meu poderoso médico. A minha maneira infantil pus-me a buscá-lo. Eu não conhecia as formalidades, a maneira apropriada de aproximar-se do Senhor. Eu só dispunha de sinceridade para chegar-me a Jesus. Pedi-lhe então fervorosamente que poupasse a minha vida. Dentro de 6 meses, consegui sair da cama e caminhar livremente. A crise que durara um ano inteiro havia cessado. Eu não havia morrido e meu coração se transformara. Porém, logo pus-me a cuspir sangue de novo. De imediato pensei: é isso aí. Desagradei a Jesus Cristo, por isso estou ficando doente outra vez. Decidi jejuar e orar em meu cubículo. Tendo jejuado durante algum tempo, deixando de tomar 3 refeições, achei que ia desmaiar. No segundo dia de meu jejum, eu estava tão fraco que não podia continuar orando. Sempre que eu fechava os olhos, eu tinha uma visão de comida. Eu me via comendo. No terceiro dia, estando a orar, cerca de 2 horas da madrugada, abri os olhos e vi que meu quartinho parecia incendiado. Parecia que o fogo pulava em grandes labaredas diante de meus olhos e que grandes fagulhas atingiam o teto. Julguei que minha última hora havia chegado e tentei gritar, pedindo socorro, mas não consegui pronunciar uma palavra sequer. Dentro de alguns minutos, a fumaceira começou a dissipar-se e um homem envolto num manto branco estava de pé à minha frente. De início pensei que se tratava de um bombeiro, até conseguir vê-lo estirar o braço esquerdo e colocar a mão no peito, enquanto apontava para o céu com a mão direita. Sua testa sangrava. Senti pavor e pensei: esse é Jesus.
Você é Jesus, não é? Perguntei finalmente. De repente caí em prantos e nada mais podia dizer senão: ó Jesus! Jovem, disse o Senhor, riquezas e honrarias logo se transformam em cinzas? Dedique sua vida a pregar o Evangelho. Mas eu sou doente, tenho tuberculose, gritei. Não se preocupe, disse-me. Nesse momento, não aguentei mais a emoção e desmaiei. As semanas foram passando e eu continuei orando, pedindo a Jesus que poupasse a minha vida. Eu lhe disse que se ele havia curado todas aquelas pessoas da Bíblia, e se ele ainda fosse o mesmo hoje, eu queria que ele me curasse. Minhas forças voltaram gradualmente, embora ainda me sentisse fraco e doente. Eu estava sendo vagarosamente curado de minha tuberculose. Eu tinha certeza disso. Cerca de um ano depois, estando eu no processo de recuperação de forças, mudei de Busan para Seul a fim de estudar no Instituto Bíblico. Às vezes é difícil atender à terna voz do Espírito Santo, que nos admoesta a que cuidemos de nós mesmos. Estando naquela escola, senti-me ansioso por participar das muitas atividades que negligenciei a saúde, trabalhei demais e de novo recaí doente em extrema fraqueza. Uma jovem estudante naquele humilde Instituto Bíblico das Assembleias de Deus de Seul, que hoje é a doutora Choi Jae-sil, e minha sogra, ouviu falar de minha situação e veio ajudar-me. Nessa época, ela era enfermeira licenciada internacionalmente, deu-me uma injeção e me receitou alguns remédios. Durante muitos dias ela orou fervorosamente por mim, e de novo eu me recuperei. Conquanto meu sofrimento por causa da doença e minha fraqueza houvessem sido intensos, logo verifiquei que minhas provações seriam uma grande bênção para mim e para outros que haviam sido chamados pelo Espírito Santo, a fim de orarem por mim, ainda que eu nunca tivesse me encontrado com eles. Aprendi a tornar-me mais sensível ao arrependimento durante aqueles dias. Aprendi a reconhecer a voz do Espírito Santo que falava comigo mediante as Escrituras. Eu achava que havia sido despido de todas as atitudes e de todos os desejos desnecessários a respeito de coisas materiais. Vi-me tomando decisões a respeito de questões que eu valorizava acima de tudo na vida. Comecei a ver o valor de uma pessoa não salva da mesma forma como o Senhor a vê. Despojei minha vida de todas as coisas que me pareciam ser importantes. Comecei a sentir uma purificação tomando conta de minha vida, uma renovação na minha mente. Recebi uma fé maior e passei a crer que Deus haveria de atender às minhas necessidades, e isso me preparou posteriormente para exercitar a fé na edificação de 3 igrejas. Foi assim que o sofrimento veio para preencher uma função em minha vida, fez-me mais sensível às necessidades das pessoas ao meu redor, as pessoas que guardavam o momento de receber a plenitude do Espírito mediante alguém que fosse suficientemente sensível para entender e saber o que Deus queria. Muitas outras coisas em minha vida tornaram-se despidas de importância. Tudo quanto eu desejava era conhecer a Jesus e ser fortalecido pelo seu poder. Eu queria compartilhar com os outros as lições que eu havia aprendido com os crentes que sofreram doenças
ou provações, em 1959 iniciei o trabalho que iria resultar na primeira igreja por mim pastoreada, partindo do zero. Embora estivesse curado da tuberculose, meu coração estava enfraquecido e eu sentia uma palpitação constante. Eu era vítima de repentinos ataques de fraqueza em qualquer lugar e momento, e com frequência eu precisava sentar-me ou deitar-me até recuperar as forças. Eu me sentia muito solitário durante aquelas ocasiões em que experimentava ataques horríveis de palpitação e, a seguir, exaustão total, extrema fraqueza. Às vezes eu me sentia como se houvesse sido curado de vez, mas logo a seguir sofria nova onda de fraqueza terrível, uma sensação de pânico que me envolvia da planta dos pés à raiz dos cabelos. Esses ataques de fraqueza me acometiam em ocasiões muito inusitadas, até quando eu estava de pé no púlpito, pronto para começar a pregar. Muitas vezes dependi desesperadamente de Jesus enquanto pregava a palavra. Eu era forçado a crer nele como meu médico divino e obrigado a pedir-lhe saúde, a saúde de Jesus Cristo, a cada momento de minha vida, até mesmo no meu viver diário, ao ir à igreja, ao visitar os membros ou ao descansar em casa com a família. Eu era forçado a depender da vida de Jesus Cristo para ter um pouco de vida. Às vezes eu ficava me perguntando se o Senhor ia permitir que eu morresse sozinho em plena viagem, naquele hotel, por exemplo, longe de minha família e de meus fiéis irmãos na fé. Mas quando eu orava com fervor, o Espírito Santo me confortava sempre e seguia-se invariavelmente o toque de Cristo. Aprendi que Jesus Cristo não apenas é médico, mas a fonte de minha saúde, dia a dia, momento a momento. Fui convocado pelo exército coreano em 1961 para servir no Departamento de Informações. Enquanto prestava serviços, durante 2 anos fiquei seriamente doente. Um dia precisei ser levado ao hospital do exército de ambulância e ali meu problema foi diagnosticado como infecção intestinal aguda. Seria necessário uma operação cirúrgica de emergência e os médicos trabalharam no meu corpo durante 8 horas. Depois, convalescendo no hospital, contraí pneumonia e de novo me vi enfraquecendo rapidamente. Nessa época, não havia penicilina na Coreia, faltavam vitaminas, também pelo que minhas condições físicas eram péssimas. Meu coração, de modo especial, estava muito enfraquecido. Parecia impossível que eu me recuperasse. De novo, a irmã Choi Jacil veio visitar-me. Ela orou ao lado de minha cama dia e noite pela minha recuperação. Creio que recebi forças para superar minha situação pelas suas orações e pelas orações de muitos crentes de nossa igreja. Recebi dispensa do exército quando sarei e alegrei-me de poder voltar para casa. Eu precisava muito de descanso e tempo para recuperar-me de vez, mas tão cedo saí do exército, fui atirado ao trabalho de minha igreja. Em 1961, iniciei os trabalhos que iriam resultar na segunda igreja por mim liderada, com a ajuda do Dr. John Houston e minha sogra, numa área da cidade em Seul, chamada Sodaimon. Pus-me a trabalhar como se nunca tivesse sido um doente.
eu estava ocupado sempre pastoreando, visitando, aconselhando, orando pelos doentes, dirigindo a liderança da igreja e treinando novos líderes. Cada minuto era preenchido com total fadiga e com as fraquezas de meu coração. Eu lutava a todos os momentos, lutava para poder sobreviver e lutava para afastar as doenças. Eu estava aprendendo a receber o poder da ressurreição de Jesus Cristo em minha vida, pela fé a cada momento. Pelo poder de Cristo, eu me sustentava um dia de cada vez. Com quantas dificuldades tive que lutar durante aqueles anos de provações. Parecia que o sofrimento era interminável. Mas ele ensinou-me a olhar para Jesus e elevar minha fé em maior confiança e em níveis nunca antes alcançados, acima das cordilheiras de minhas dificuldades. Acabei aprendendo que eu achava que havia chegado ao ponto extremo de minha resistência e de meus recursos. Podia confiar em que recebia mais fé e mais força. Isso não significa que minhas dores e sofrimentos eram aliviados. Significa apenas que eu conseguia viver acima do desespero e continuar a andar com Deus até que minha cura chegasse. Nossa igreja estava crescendo e eu achei que havia aprendido algumas lições muito preciosas a respeito de fé e confiança. Então, em certa noite, em 1964, enquanto eu interpretava um evangelista americano que deveria permanecer conosco durante uma semana apenas, entrei em colapso em pleno púlpito por causa de minha exaustão física e nervosa. Pensei que ia morrer. Os diáconos correram e me levaram a um hospital das proximidades. O médico me proibiu de continuar pregando e me mandou para casa. Nessa época, eu não era casado e morava sozinho. Durante aquela noite inteira, eu me senti como que trancafiado num elevador que estivesse despencando numa queda louca. Lá ia eu para o abismo, para baixo, sempre para baixo. Minhas dores e meus problemas nervosos se misturaram de novo às minhas palpitações cardíacas. Ninguém consegue imaginar como é a dor e a sensação de desamparo. Só os que já passaram por tão profunda exaustão física e nervosa como a que me vitimou. Externamente eu parecia sadio, por dentro, porém eu tremia, me achava despedaçado e parecia que meus nervos partiam para 100 direções diferentes. Eu só fazia suar e tremer enquanto lutava para concentrar-me. Era-me difícil permanecer de pé, porque me parecia que o mundo todo girava descontroladamente ao meu redor. Por isso, eu era forçado a gastar a maior parte do meu tempo deitado descostas. Embora eu não conseguisse ficar de pé durante longos períodos de tempo, nem prosseguir em meu ministério, meu espírito se apegava com firmeza na promessa de que um dia eu estaria totalmente curado e restaurado. Eu ousava crer sem cessar em Deus quanto a essa vitória com fé inquebrantável. Eu não havia percebido que minha fé estava desenvolvendo-se todos os dias, ficando cada vez mais forte. Até um determinado período, eu só sabia que meu Pai Celestial, amoroso, se interessava por mim, por onde eu estava e pelo que me acontecia. Eu estava aprendendo a resistir com firmeza nas promessas, a despeito de que eu sentia ou pensava e a despeito de como a situação me afigurava. O Senhor
era a minha fonte para todas as coisas e eu estava aprendendo como essa realidade é maravilhosa, apesar de todo o meu estado doentio. Até mesmo durante esses maus dias, o Senhor me mostrou certas verdades que por fim haveriam de desenvolver-se e transformar-se no que agora chamamos de sistema de células domiciliares na Igreja Central do Evangelho Pleno de Ioido. Visto que eu não podia desenvolver meu ministério normal de todos os dias, eu dispunha de muito tempo para pensar e pus-me a meditar nos vários tipos de ministério que prevaleciam na igreja primitiva. Notei com clareza que havia um ministério de casa em casa, bem como o ministério do templo. Partiam o pão de casa em casa e ensinavam a doutrina dos apóstolos. Depois reuniram-se no templo para o culto. Lendo e meditando a respeito do ministério de casa em casa, ficou claro para mim que esse era o tipo de ministério que eu queria para a nossa igreja. Tendo que ficar confinado ao leito durante algum tempo para descansar, o Espírito Santo me habilitou a organizar o que conhecemos agora em nossa igreja como sistema de células domiciliares. Treinei líderes cristãos e enviei-os aos lares a fim de edificar o corpo de Cristo, o que foi o início do sucesso desse ministério. Agora temos 50.000 líderes de células muito ocupados, trabalhando para a igreja, levando almas para Jesus Cristo. Através de seu trabalho e esforços, estamos adicionando uma média de 10.000 novos convertidos à igreja todos os meses. Meus sofrimentos físicos continuaram de 1964 até 1973, quando eu saí da ilha de Ioido e iniciei a terceira fase de meu ministério. A exaustão nervosa continuou a perseguir-me e comecei a sofrer de um novo problema físico, má digestão e inflamação do intestino grosso. Minha atenção ficou presa a uma constante sensação de morte iminente. Até parecia que meu corpo era uma enciclopédia de doenças. Orar pelos doentes sempre fez parte de nosso culto público, e durante esses dias o Senhor curou muitos doentes enquanto eu orava por eles. Eu mesmo, todavia, não era curado. Fui forçado a buscar o Deus que cura todos os dias e insistir nas promessas de Deus quanto à cura divina e à saúde dada por Deus. Por isso, continuei firme na palavra de Deus, crendo em que Deus podia curar-me e libertar-me totalmente. Um dia fui convidado para ir a uma reunião em Kunsan, na Coreia. Achei que não tinha condições de ir, mas o Espírito me pressionou para que fosse. Eu estava tão enfraquecido durante a reunião que só conseguia falar com grande dificuldade. Com grande esforço, eu murmurava algumas palavras. Mais tarde, ouvi umas pessoas dizerem: a mensagem dele é tão maravilhosa que prende a atenção de todos no culto. A seguir, o Espírito Santo me disse: você viu? Eu usei você para abençoar muitas pessoas, a despeito de você ser doente. Apesar de suas condições físicas serem péssimas, eu consigo usá-lo. Comecei a sair dessa exaustão nervosa depois de 10 anos e gradualmente fui recebendo a cura. A cura de minha exaustão nervosa capacitou-me a exercer uma fé mais forte. Eu achava que podia sarar do coração. Então continuei orando, pedindo cura total. Aos poucos e persistentemente, Deus começou a curar meu coração até que fiquei totalmente curado.
e pus-me a orar pedindo cura de minhas hemorroidas sangrentas e meus intestinos inflamados. Parecia-me que eu estivera devastado por doenças, e mais doenças na maior parte de minha vida. Frequentemente, eu me perguntava se conseguiria sobreviver mais um ano, quem sabe mais um mês apenas. Estou agora com mais de 50 anos e Deus vem me suprindo de forças para o trabalho, para que eu prossiga em meu ministério, a despeito das enfermidades e fraquezas que constituem pragas em minha vida. Mediante o poder da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, fui capaz de prosseguir em meu ministério. Depois Deus me deu a maior igreja local do mundo. Pelo poder da ressurreição de Cristo, pude viajar pela Europa, Ásia, Estados Unidos e América do Sul constantemente para pregar o glorioso Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo e proclamar que, embora o crente sofra, há cura no nome de Jesus. Ocasionalmente consigo lembrar-me dos incidentes específicos de alguns daqueles dias de provação. Houve, por exemplo, aquele dia em que quase desmaiei no aeroporto de Tóquio, ou quando pensei que ia morrer naquele hotel de Londres, ou quando as batidas de meu coração se tornaram fracas demais no hotel da Califórnia. Neste último hotel, eu pensei que estava morrendo mesmo. Forcei-me a cair na cama, estatelando-me no chão para sacudir meu corpo, de modo que meu coração, como o choque, passasse a trabalhar normalmente, e isso aconteceu mesmo. Em aviões, carros e em hotéis, tenho lutado contra a morte e contra Satanás. Se eu não conhecesse o poder da graça redentora do Senhor Jesus Cristo, estou certo de que estaria morto há muito tempo. Resisti a Satanás e à morte e clamei pelo poder da ressurreição de Jesus Cristo. Recusei-me a ficar à mercê dos ataques de Satanás, ainda que fossem terríveis. Hoje, embora às vezes eu me sinta muito enfraquecido fisicamente, sou muito forte no Senhor. Não só creio no poder da cura divina, como, mais do que isso, creio no poder sustentador do Cristo ressurreto em meu corpo físico. Com respeito a sofrimentos e provações de vários tipos, devemos disciplinar-nos a fim de manter uma confiança tenaz no amor de Deus quando nossas vidas forem sacudidas pelos tufões e tempestades do sofrimento. Só assim venceremos. O amor começa com confiança. A confiança fundamentada no amor é viva e exerce influência poderosa. Deus nos ama tanto que verdadeiramente podemos confiar nele. A Bíblia diz: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. Jesus foi julgado na cruz pelos nossos pecados, doenças, maldições, desesperos e morte. Quando ele recebeu o julgamento por todos os homens, o grau de julgamento foi tão severo que, assim diz a Bíblia, trevas caíram sobre a terra e Jesus clamou: Deus meu, por que me desamparastes? Marcos 15:34. Naquele instante, ele recebeu o julgamento por tudo o que representa nosso corpo e nossa doença. Pelo rigoroso julgamento infligido por Deus a Jesus Cristo, recebemos perdão de nossos pecados, redenção de nossas doenças, da maldição da morte, e somos ricamente abençoados com a vida eterna e a ressurreição vindoura. Por meio da expiação de Cristo, recebemos a bênção da vida eterna no céu. Deus mudou nossa punição eterna por uma vida bem-aventurança eterna. Que maravilhoso amor
E que maravilhosa graça! Mediante a morte de seu Filho querido, Deus confirmou quanto Ele nos ama, pecadores. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Pois estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Romanos 8, 35, 38 e 39. Às vezes, problemas e sofrimentos fazem com que a pessoa duvide de que Deus esteja ao seu redor, mas a palavra de Deus declara que nada pode separar-nos do amor de Cristo. Podemos confiar nele sem nenhuma dúvida. Se somos infiéis, ele permanece fiel, porque não pode negar-se a si mesmo. 2 Timóteo 2,13. Desde que o amor de Deus foi derramado em nossos corações, Romanos 5,5, e sabemos que nada, absolutamente, é capaz de separar-nos do amor de Cristo, exceto o pecado. Somos capazes de conquistar todo e qualquer sofrimento que possa nos sobrevir. Sabemos como viver acima do pecado. Sabemos que o pecado abre a porta para que Satanás traga doenças e ele as alimenta até que destruam e matem nosso corpo. Portanto, viveremos bem perto do Senhor, de tal modo que as doenças não nos atinjam. Não importa quão rigoroso o sofrimento possa ser, temos confiança em que Deus fará com que o sofrimento redunde em bem para nós, de acordo com Romanos 8, 28. Sabemos que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Embora tudo possa parecer-nos difícil e o sofrimento possa piorar, Deus por fim fará que todas as coisas operem para o nosso bem, porque sua palavra é que o afirma. Devemos ter absoluta confiança no Deus Todo-Poderoso, até mesmo em tempos de sofrimento, visto que não existe um poder maior do que o do nosso Deus onipotente. Se cremos em Jesus Cristo, recebemos a plenitude do Espírito Santo, experimentamos o grandioso amor de Deus e colocamos nossa confiança absoluta nele. Não importa que tipo de sofrimento possa advir sobre nós para atormentar-nos, não seremos atirados de um lado para o outro, mais do que podemos suportar. Mas se você apenas buscar as bênçãos de Deus o tempo todo, em vez de buscar a vontade de Deus e seu reino, seu egoísmo falhará quando o sofrimento vier atacá-lo. Se você não tem a plenitude do Espírito Santo, mas está apenas apegado a algumas palavras de promessa tiradas da Bíblia como sua única fonte de ajuda, sua fé será sacudida e desarraigada no momento em que chegar o sofrimento. Mas se você tem fé, mediante a cruz de Jesus Cristo, absoluta confiança no amor de Deus e a plenitude do Espírito Santo, sua fé sobreviverá, ainda que todos os ventos da oposição soprem contra você. Tenho verificado que isto é verdade, desde o dia em que aceitei a Jesus como meu Salvador. Se tivermos uma fé muito forte, nossa confiança será maior do que o sofrimento, e este perde sua força e capacidade de desanimar-nos. Um crente que tem esse tipo de fé não olha para o sofrimento em si, não importa quão violento ou forte seja, mas olha para Deus, que nos promete a vitória sobre todos os nossos sofrimentos. Oro para que você experimente este grande amor de Deus demonstrado na cruz e que você exerça absoluta confiança no Todo-Poderoso, de modo que você, de modo algum, caia vitimado pelos ataques do sofrimento. Ninguém quer o sofrimento,
Nenhuma pessoa tem prazer no sofrimento, mas ele interfere no modo negativo em nossos planos, faz com que paremos e reavaliemos nosso modo de viver, nossa escola de valores e, com frequência, nos extravia, mudando a direção de nossa vida. Usualmente, o sofrimento consegue fazer-nos parar e avaliar quão importantes e tolas nossas escolhas têm sido. Ao mesmo tempo, ninguém é capaz de negar a triste realidade de que todos nós enfrentamos a dor numa ou noutra época de nossa vida. O sofrimento sobrevém a todos nós. Precisamos fazer que o sofrimento se transforme numa bênção. Se o conseguirmos, podemos aguardar a prosperidade nas áreas de nossa vida que foram tocadas pelo sofrimento. Ficaremos sadios e gloriosamente enriquecidos. Quando o sofrimento sobrevier em sua vida, meu amigo, ouça o que diz a palavra de Deus. Não estranhais a ardente prova que vem sobre vós para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse. 1 Pedro 4,12. Nunca pense que seu sofrimento é forte demais e incomum. Aceite-o, sabendo que, de algum modo e em algum lugar, as provações de Deus em sua vida serão bênçãos para outros e trarão glória ao Senhor, como no caso de Jó e de José. Entretanto, as doenças são outra questão. Precisamos examinar nosso coração e permitir que o Espírito Santo revele em que ponto desobedecemos e pecamos. Precisamos confessar nossos pecados de tal maneira que Satanás não tenha nenhum ponto de apoio, nenhuma área em que ele possa considerar sua possessão em nós, onde ele sinta a vontade, de onde ele possa alimentar a doença com a intenção de destruir-nos. Jesus Cristo é nosso médico divino, mas ele é mais do que isso, é também nosso divino mantenedor da saúde. Se você não tiver fé nele, Jesus Cristo não somente vai curá-lo, mas também vai sustentar sua saúde pelo poder da sua ressurreição, como ele fez comigo. Preguei a cura divina primeiro para mim mesmo e depois para os outros. Ensinei a cura divina de modo que pudesse fortalecer-me em minha própria mente. Pôde parecer estranho eu ter sido atirado a um ministério de cura divina por minha própria experiência, pelas minhas próprias fraquezas e doenças. Entretanto, por causa dessas coisas, passei a sentir profunda compaixão pelos doentes. Mediante minha própria experiência, eu sei que vale a pena ser paciente quando se ora por um doente. Também sei que devemos ser perseverantes ao orarmos pedindo a cura e a saúde divinas. Foi assim que eu venci a doença e o sofrimento. Foi assim que eu recebi cura e saúde divinas. Quer as pessoas digam alguma coisa a respeito de meu forte ministério de cura, quer nada digam, jamais vacilarei. Estou convencido de que, se eu não houvesse sido perseverante e não houvesse pacientemente dependido do poder da ressurreição de Jesus para ser curado, eu estaria morto hoje, visto que enfermidades e curas tomaram tão grande parte de minha própria vida. Continuarei pregando e proclamando o poder mantenedor da ressurreição de Jesus até que ele volte. Ao mesmo tempo em que revejo todos os propósitos de Deus, mediante a força como ele cuidou de mim, também posso dizer que eu precisava tomar uma decisão. Essa decisão consistia no seguinte: escolher se eu focalizaria minha atenção em minhas condições físicas precárias, em minha situação desesperadora ou nas provisões do Calvário, mediante a redenção de Jesus. Decidi focalizar-me na palavra de Deus e nas provisões da morte de Cristo na cruz. Fui curado de minhas doenças. Meu sofrimento me trouxe a um lugar de confiança incondicional
e inabalável em Deus, que não pode falhar. Isso desenvolveu em mim uma sensibilidade aguda e uma compreensão clara dos eternos propósitos de Deus para a minha vida, de modo que eu posso agora viver num plano mais elevado com Ele nesta vida e posso abençoar as pessoas até que o Senhor volte.